Se o cliente tem escoliose e eu desenhar para ele, e eu der informação de valor para ele, eu não falei do produto, meu foco está no problema dele. O cliente compra a solução. Eu não falei de colchão ainda, eu não falei nada. Agora eu vou associar. Como que eu vou associar? Quando a senhora dorme no colchão adequado, o que vai acontecer? A coluna precisa ficar reta. Quando a senhora está numa posição reta, numa posição alinhada, essa palavra alinhamento de vértebras, ela é forte para ser falada. Senhora, este colchão, o engenheiro mudou a molécula e ele vai fazer um alinhamento de vértebras. A coluna precisa ficar alinhada. Por quê? Senão o oxigênio não chega no disco intervertebral. Aí causa dor, aí causa desconforto, aí causa formigamento na perna, a dormência na perna, a dormência no braço. Tudo isso são sinais que está faltando oxigênio no músculo, oxigênio no nervo. A inervação da coluna, ela precisa ser oxigenada. E ela é oxigenada quando? Quando dormimos. E um colchão inadequado, já foi feito pesquisa, é o maior vilão da coluna. Você não está vendendo colchão, você não está falando do colchão. Aí você emenda. A maior parte do tempo da vida, aonde a gente passa? Indaga o cliente, pergunta para ele, devolve para ele. Ah, no colchão. Então, o colchão é o móvel mais importante da casa. O colchão, para você ter uma ideia, é considerado artigo de saúde, conceito de saúde. Eu não falei de colchão ainda. Eu não falei que o colchão é bom ainda. Eu só estou associando. Esse é o segredo. Hoje, as células sadias, que são os leucócitos, eles estão fracos e as pessoas não sabem. Por que estão fracos? A maioria às vezes não toma sol, não tem vitamina D. A maioria tem um ar que respira no próprio colchão, aquele ácaro, pó, bactéria, um colchão de 17 anos, um colchão de 10 anos. A pessoa está dormindo em um monte de fungos e está respirando sem saber. Mas se a gente chegar numa casa e a gente não informar com autoridade isso para uma pessoa, não vai adiantar. Por que uns vendem mais do que os outros? Porque a maioria quer vender antes de informar essas coisas que chamam a atenção do cliente. Senhora, nunca foi falado tanto de imunidade. E a senhora dormindo bem, a imunidade melhora. Por que que melhora? E explica o porquê. Porque, cérebro começa a liberar, disparar no corpo humano neurotransmissores que no dia a dia não dá, que o estresse do dia a dia não deixa, bloqueia. Nós temos aí bloqueadores no corpo, que é o estresse. Estresse é um bloqueador, preocupação é um bloqueador, depressão é um bloqueador de hormônios do bem-estar. E quanta preocupação nós não temos na vida, quanto acontecimento ruim, quanta notícia ruim a gente ouve. Agora, esse colchão aqui foi preparado para isso. Quando a senhora dormir aqui, vai turbinar a sua imunidade. Os leucócitos que é fabricado aqui na medula óssea serão fabricados mais. Será produzido mais leucócitos, mais defesa para o corpo da senhora. Ou seja, o corpo da senhora vai ter uma defesa imune. Isso tem que ser falado. Mas como? Com eloquência. Para pular de paraquedas, você demora 45 minutos para o avião sair do chão, para o avião ir, para você ter todo o preparo. E o pulo, sabe quanto tempo demora? Tem uns que é 30, tem uns que é 60. 45 minutos para 60 segundos, você demora 45 minutos para preparar para uma queda de segundos. Então o nosso preparo tem que ser muito maior. O nosso preparo na casa do cliente tem que preparar esse cliente desenhando uma linguagem fácil para ele. Se eu preparo e eu fico no fechamento apenas 5 minutos, 10 minutos que seja falando do produto, perfeito. É 80% terapeuta, é 80% foco no cliente, é 80% na dor do cliente. Qual um dos segredos do nosso negócio? É falar da dor do cliente. É isso que dá vontade dele comprar. Segunda maior dor, fechamento de vendas. Fechar o cliente. Luciano, o que é fechar um cliente? É usar pergunta fechada. Quer um exemplo? Quer casar comigo? É uma pergunta fechada. Ou, por exemplo, uma pergunta aberta. Ah, o senhor gostou do colchão? Pergunta aberta. Não tem saída para você. Ele pode falar que não. Quando a pergunta é fechada, não. Vamos acabar com esse problema na sua coluna? Pergunta fechada, você já diz, é para fechar a venda. Vai o funil para onde você quer. Mas isso é para alta performance. O cliente liga para nós. De alguma forma, nós despertamos um desejo nele dele ligar para nós, dele conhecer o nosso produto. Qual que é a dúvida que ele tem na hora de fechar ou na hora de agendar? Ele tem uma dúvida. A dúvida é se ele deve agendar com você ou não e se ele deve comprar de você ou não. Ele tem essa dúvida. Será que eu fecho com ele ou não fecho com ele? Ele tem essa dúvida. E qual que é o nosso papel como especialista? Ajudar o cliente na hora de conduzir uma venda na decisão. Então, o que acontece?
acontece? Eu preciso o quê? Convencer o cliente? Não. O especialista hoje no mundo novo, ele precisa não convencer o cliente, ele precisa conduzir esse cliente. Conduzir como? Com estratégia. Se você não souber, isso é muito importante, se vocês não souberem o medo e o desejo do cliente, não venda para ele ainda. Pergunte. Vocês têm que descobrir os medos dos clientes. Eu descobria muito medo do cliente quando o cliente tinha pressão alta. Alguém na família do senhor já sofreu infarto? O time da avó já mudava. Sim, teve fulano que teve. Opa, ele tem medo disso. Alguém da sua família já teve um derrame? É, minha avó. Entendi. Descobrir os medos dos clientes. O senhor sabia que a cada 5 minutos alguém sofre um derrame no mundo? A cada 3 minutos alguém sofre um infarto no mundo? A estatística da Organização Mundial da Saúde informa. E o senhor acredita que a gente olha num espelho e não enxerga por dentro, só enxerga por fora? Muita gordura, muita placa de gordura no interior da artéria. O que ela faz? E a gente não vê. Quando o senhor deitar no colchão, a vibroterapia vai quebrar a molécula de gordura. O senhor vai sair mais leve de lá. O rim do senhor vai filtrar esse sangue melhor. O senhor vai perceber que a urina sai mais escura de tanta impureza, de tanta toxina que o corpo está eliminando. Essa é a função do rim. Às vezes o rim do senhor está sobrecarregado. Sobrecarrega, é muito refrigerante, é muito sódio, é muito sal, é muito condimento, é muito tempero. Estou fazendo a parábola. Ela usa em casa. Eu já tive uma visão periférica da casa e vai grudando na parede da artéria e ninguém vê. Aí a senhora já ouviu falar? De repente deu um infarto e morreu. Não é de repente. Foi acumulando, foi acumulando, foi acumulando. Hoje a maioria das pessoas, elas não cuidam da saúde, elas cuidam da doença. Eu estou aqui como um profissional para a senhora cuidar da saúde, que é melhor do que da doença. Hora do fechamento, hora de falar o preço e como falar o preço. O cliente você já antecipou para ele. A hora do fechamento, terminou a demonstração? Terminou. Levanta do quarto, hora de falar o preço. Aonde que é para falar o preço? Leva ele para a cozinha, na mesa da cozinha do cliente. Como falar o preço? É com manga que se fala preço. Todo mundo trabalha com manga. Se não trabalha, tem que trabalhar. Quanto é o pilo? Colchão, é 5 mil? É 5.900. Coloca 900 de manga e vai descendo, porque você não sabe se é um cliente de pagar à vista ou não. O senhor prefere à vista ou a prazo? Como falar o preço? Quando você der a tabela na mão dele, com manga, o senhor prefere à vista ou a prazo? Aí se ele fizer essa pergunta, à vista tem desconto? É o cliente do à vista. Você já identificou, você já sabe que é um cliente do à vista. Tem, dá para fazer um desconto pro senhor. Aí você pode ter margem boa de negociação. Isso é padronizar uma demonstração. Isso é tirar o cliente totalmente da mente dele blindada. Porque se ele ficar lá no modo blindado, você não vai conseguir vender. Aí sua chance de vender vai, cair. As pessoas em casa se movem pelo medo. Se eu não chegar na casa do cliente e meter a caneta, o que eu fiz ali? Amizade com o cliente. Sabe aqueles terapeuta? Dá licença, desculpa incomodar, sabe? Desculpa incomodar, dá licença. Porra, tem que ser firme, na venda. Não é pra brincar ali. É igual um pênalti pra bater. É chegar e arrepiar com confiança. Já viu um jogador que vai bater um pênalti? Você olha e fala assim, puta, vai errar, vai errar. Por quê? Você viu que ele não tá com confiança. Você sente na pessoa, vai errar, vai chutar fora. Ih, não tá com confiança. E quando é o Cristiano Ronaldo? Ixi, é gol. Vai bater, é gol. Por quê? Ele se empodera. Até a postura, sabe? Postura. Tem gente que fica assim, postura. Pra frente. Na casa do cliente, postura. Até a linguagem corporal dentro de uma casa dá impacto. Linguagem corporal. Quando eu fazia demonstração, quando eu falava do colchão era de pé, mas começava sentado para quebrar o gelo. Depois levantava. Fechamento era um tom de voz, era nível A. Não tinha espaço, não tem. Dá licença, desculpa incomodar. O que a senhora acha melhor? Não. Pessoas gostam de lidar com líderes que lideram, que falam. Faz assim, faz assado. Pega lá, faz daquele jeito. Pode agendar, dona Maria. Confia em mim. Eu garanto para a senhora merece. Vai restaurar à noite. Isso aí já é passado. Vamos vender mais, vamos ter mais autoconfiança. Às vezes só falta isso. Tem que ter competência? Tem. Confiança depende de competência e de caráter. Se tiver os dois, tá tudo certo. Você não pode falar preço no início da demonstração. O caminho tá errado. O jeito tá errado. Então responda a pergunta com pergunta top. Quanto tempo tem o colchão que o senhor tem? Tem mais de 2 anos? Ou tem mais de 5 anos? Ah, meu colchão tem mais de 5 anos. O seu colchão tem mais de 5 anos, ele já perdeu o prazo de validade. O Inmetro dá 5 anos. Depois de 5 anos, o colchão ele começa a desalinhar. Se ele desalinha, seu João, vai afetar, prejudicar, entortar a sua coluna. O senhor sente dor na coluna, na região do pescoço ou na região da cintura?
Outra pergunta top. Não falei preço, estou perguntando. O cliente vai responder o que você quer. Para você ter argumentos no final e preparar o momento ideal para fazer um fechamento. Mas antes você tem que construir o alicerce. Quando eu comecei há uns 15 anos atrás, eu fui para São José dos Campos e eu fui fazer demonstração lá. Meu indicador me levava nas casas e eu fazia a apresentação. Fazia 4 a 5 apresentações por dia. Primeiro dia fiz 5 demonstrações, não vendi nada. No segundo dia fiz mais 4, não vendi nada. No terceiro, nada. Resumindo para vocês, eu tive 15 dias sem vender nada. E aí eu fui analisar o porquê que eu não tinha vendido, se eu me considerava um bom vendedor. E eu vi que, de alguma forma, eu estava fazendo do jeito errado. Eu não estava fazendo do jeito certo. Eu travava no fechamento. Eu falava, às vezes, rápido demais. Ou, às vezes, eu falava muito baixo. Ou, às vezes, eu era prolixo demais. Não tinha um começo, não tinha um meio, não tinha um fim. A minha demonstração não tinha processo. A minha demonstração, ela não tinha uma sequência. A visão, ela tem que ser mudada. A gente tem que começar a olhar para os nossos colegas, para os nossos parceiros, só as coisas boas. Se você olhar só as coisas boas da sua mulher, do seu namorado, do seu filho, do seu colega de trabalho, vai prosperar. Agora, se eu olhar as coisas ruins das pessoas, eu vou me amargurar, eu não vou prosperar. E nessa vida de hoje, que eu acredito que seja uma só, a gente nasceu para prosperar e comer o melhor dessa terra. Mas para isso, vamos enxergar as coisas boas das pessoas. A gente prospera mais, porque o que é ruim vai pesar um pouquinho mais, mas o que é bom tem que ser visto. Por que você quer chegar com isso, Luciano? Que às vezes a gente tem que mudar a nossa visão de mentalidade. A mentalidade que tem que ser mudada. A gente tem que pegar nossa energia e ser visionários para alcançar resultados na vida. É o resultado que vai mostrar quem nós somos. Qual o objetivo hoje? De você tirar ele do modo blindado antes de vender. Nós temos que saber essa objeção. Você vai na casa do cliente, chegou lá, os primeiros minutos, o cérebro dele está programado modo blindado. Não vou comprar, só quero saber preço, não confio nesse cara, não sei, não vou gastar agora, eu só vou olhar. Não é assim? Agora, o que você tem que fazer? Você tem que levar ele para o modo confortável. O que é o modo confortável? Falar da dor dele, falar do problema dele. Se vocês falarem do colchão já de cara, porque o cliente já quer saber, me fala quanto custa, me fala quanto que é. Se vocês falarem quanto custa, quanto que é, sem tirar ele do modo blindado, não vai vender. Tem que tirar ele do modo blindado e colocar ele no modo emocional. Tira do modo proteção e coloca no modo emocional. Como, Luciano? Como que você se apresenta? Porque primeiro, tudo tem um modo, tudo tem um passo a passo. Como que é a sua apresentação? Meu nome é Luciano Persinotto, eu sou especialista em energia quântica, em infravermelho longo e em colchões terapêuticos. Tudo bem? Eu tenho essas especialidades e eu estou na sua casa, eu sei que o senhor chamou a gente, mas eu vou explicar com detalhes. Eu só quero que o senhor saiba que eu sou um especialista. Enriqueça você. Isso é importante para você já começar a tirar o cliente do modo blindado. Se você não começa desse jeito, oi, tudo bem? Meu nome é fulano, eu vim fazer a demonstração aqui pro senhor, tá? Fala xoxa e segura. Faz a demonstração. Eu queria saber o preço então. O preço é esse aqui, ó. Custando só 5 mil. Só tem cartão ou não? Se apresentou com firmeza, se apresentou com elegância. Meu nome é Luciano Persinotto, sou especialista nisso. Tudo bem? Agradeço a confiança de vocês e eu vou falar com vocês hoje aqui. Ponto. A saudosa Hebe Camargo, quando ela fazia propaganda e alguém ia lá fazer propaganda no programa dela, ela dizia o seguinte: falou pra câmera, tem que provar. Aprendi na televisão isso. Ah, meu colchão é ótimo, esse colchão tem qualidade, esse colchão é maravilhoso, esse colchão faz isso, esse colchão faz aquilo. Tá, e daí? Na cabeça do cliente está assim, será? Eu tô desconfiado, esse cara tá falando que esse colchão faz milagre. Ih, tá louco? Você tá falando só benefícios, mas não tá provando. Falar até papagaio fala. Tem que falar e tem que provar. Ou seja, falou que o teu produto funciona, prova que funciona. Como que você prova que o teu produto funciona? Mostrando provas. É você mostrar uma foto de um cliente que comprou, é você mostrar um pedido de um cliente que comprou. Começa amanhã a criar uma metralhadora de provas. Toda venda que você fizer, tira foto do pedido, tira foto com o cliente.
Você vai fazer uma demonstração de um colchão com calça rasgada. Não é vestir-se adequadamente. Eu não estou falando aqui para usar roupa de marca. Eu estou falando aqui para se vestir adequadamente. Você vai fazer uma demonstração para um cliente, para vender um artigo de saúde que é um colchão, que é considerado pela medicina um artigo de saúde. E você vai de calça rasgada? Não, você não pode. Tem muita gente que não se veste adequadamente. Sua loja tem uniforme? Vista o uniforme. Um crachá legal, um jaleco. Eu adotei o jaleco na minha equipe. Eu vejo algumas lojas que usam jaleco também. Eu acho o máximo. Fica lindo, o jaleco com logo do lado, com logo do outro, com a marca estampada no peito, uma camisa legal, um perfume legal, uma barba bem feita, umas unhas limpas. Faz parte o marketing pessoal. Isso também te reforça na autoridade. Os discos intervertebrais, por que dói muito de manhã, mais no calor? Muita gente tem dor na lombar de manhã, no calor. Por que, Luciano? Porque os discos intervertebrais, eles precisam se reidratar à noite. No calor as pessoas dormem mal, muito quente, incômodo, o disco não reidrata. Quando ele não reidrata de manhã, ele tá o quê? Rígido. Ele tá seco, rígido. O que ele vai acontecer? O amortecedor rígido vai amortecer? Não vai. Aí você movimenta a cabeça, movimenta o corpo, movimenta o quadril, vai pegar um copo, vai pegar alguma coisa. A coluna é a única parte do corpo que torce. Vai doer. Se você explicar isso, você vai aumentar o grau de confiança no seu cliente. Eu faço um desafio com você. A partir de hoje, nunca mais venda colchão. O que você quer dizer, Luciano? Nunca mais venda colchão. Venda a transformação de vida das pessoas. Isso é significado. Isso é preparar um cliente para valorizar sua marca. Aí o cliente vai te respeitar. Isso faz total diferença entre vender linha alta. Isso faz a diferença. É comunicação de um nível mais elevado. Não é sobre o colchão, é sobre o que significa o colchão a partir de quando ele vai dormir. João, desculpa, não é um colchão. Esse colchão vai transformar a sua vida. A partir do momento que o senhor dormir em cima desse colchão, as vértebras da coluna do senhor, ela vai ter um alinhamento. À noite, quando o senhor vai dormir, os discos intervertebrais serão reidratados. E nesse colchão comum não está reidratando. Acorda com dor, cansado. Que às vezes o cliente entra na sua loja, às vezes com uma roupinha mais simples, ou você vai na casa dele e não é uma casa aparentemente legal, e você subestima o cliente, você não faz aquele atendimento mágico, você não estende tapete vermelho e você erra, porque não são as condições aparentemente que faz um cliente comprar. A gente vende linha alta também para muita gente, uma doméstica, um aposentado, quem mora na comunidade. Eles gostam de coisa boa. Qual é o problema? O cliente se preocupa e prioriza a saúde dele se ele entender que o seu colchão não é um colchão para dormir, é o móvel mais importante de uma casa. Não é um colchão só para dormir. Você não vende colchão, você vende o móvel mais importante de uma casa. É essa a transformação, é isso que você tem que transmitir para o seu cliente. Confiança, reciprocidade. Quando você faz um bem para uma pessoa, essa pessoa se sente no direito de fazer um bem para você. Quando você trata um cliente bem, quando você trata um cliente com atendimento mágico, quando você trata de verdade um cliente com tapete vermelho, interessado no problema dele, interessado em cuidar dele, o atendimento quando é mágico, o cliente olha para você e dentro do cérebro dele gera um gatilho, gera um poder de ação forte. Reciprocidade também gera ação. E aí o cliente às vezes compra o seu colchão porque ele gostou de você. E para o cliente comprar o seu produto, comprar o seu colchão, primeiro ele tem que gostar de você, não do colchão. Primeiro o cliente compra você, depois o colchão. Ele não sabe distinguir a diferença de um colchão de 2.000 para um colchão de 10.000. Para o cliente, tudo é colchão. E você é a peça mais importante para intermediar, para mostrar os benefícios para o seu cliente. Para ele, tudo é colchão. Agora, se você não preparar esse cliente, se você não
mostrar, se ele não perceber valor dos benefícios, ele vai achar caro. Então quer dizer, Luciano, que se eu não me comunicar com adjetivos poderosos, se eu não colocar significado na minha marca, o que vai me acontecer? Vai perder venda. O cliente não vai ver ou não vai perceber valor. Sabe por quê? Você só está querendo vender logo. O foco tem que estar nas dores do cliente, o foco não tem que estar no colchão. O foco é a realização que ele realiza na vida das pessoas. O cliente vai dizer para você que tá caro, o cliente vai falar para você que não compra nada na hora, que vai falar com o filho dele, porque ele ainda está em dúvida, ele não viu benefícios suficiente, ou melhor falando, ele não percebeu benefícios suficiente na sua apresentação. Ele não viu benefício suficiente para pagar 10 mil, para pagar 13 mil, para pagar 14 mil. E para aumentar as vendas e para ter segurança no fechamento, você precisa aprender a falar benefícios. O cliente não compra o colchão, o cliente compra solução. O cliente compra benefícios, só que ele tem que perceber o valor aí. O cliente não liga de pagar um produto mais caro se ele enxergar, se ele perceber benefícios. Eu quero que você construa um alicerce da venda. O que é o alicerce da venda? É o atendimento. Como é que você vai chegar no fechamento se você não construiu um alicerce? Se você não construiu um caminho? Como você vai chegar na linha alta? Você tem que construir o alicerce da venda. Se não o segundo andar da tua casa, a parede vai rachar. Se você construir uma base segura, você vai ter mais segurança para fazer um fechamento de uma linha alta, você vai transmitir mais autoridade, mas você precisa construir essa base bem construída. Eu estou dizendo o seguinte, se você tiver mais segurança no fechamento de uma venda, você vende um colchão com ticket alto, você pode vender um colchão de linha alta. Por quê? Porque aí você tem mais lucro, aí você aumenta as suas vendas. Quando você se sente seguro de verdade, quando você tem um caminho. O cliente às vezes não quer decidir, ele precisa da gente para confiar e falar, pode agendar. O cliente tem medo, ele tem medo. Você pode ver, se você tiver medo de alguma coisa, você tem medo de pegar alguma coisa, mas alguém da sua extrema confiança chega em você e fala assim, fulano, pode pegar, não vai acontecer nada. Você vai lá, pega. Por que você pega? Confiança. Confiança é energia. Confiança é algo assustador. O cliente precisa da confiança para comprar, senão ele não compra, ele tem medo. Ele tem a condição, ele tem o poder de compra, ele tem o cartão, mas ele tem medo. O que é objeção? É dúvida. Objeção é medo. Como que eu tiro a pessoa do medo? Pode pegar. Pega lá o cartão, pega lá o cheque. É à vista ou no dinheiro? Pega lá o dinheiro. É voz de comando, é dominar. É o que eu falo para vocês. Nós temos uma bênção de Deus na mão, mas às vezes só falta confiança. Às vezes o jaleco tá sujo, às vezes o carro tá imundo, às vezes o carro tá cheio de garrafa, às vezes trabalha 2 dias, vendeu 2 vendas, não trabalha mais. Sabe por quê? Porque tá iludido. E arruma isso aqui, ó, vítimas das situações. Vítimas das situações. Hoje eu não posso, amanhã não dá. É a hora de chegar no cliente, agendar com mais confiança, de vender com mais confiança. Senão não vende. Quem confia mais, vende mais. O que é fiança? Eu me lembrei de um caso. Um colega nosso foi parado numa blitz, não tinha bebido nada e deu 44 milímetros. Bebeu um copo de cerveja. E ele assoprou. Eu sopro mesmo. E soprou. Quando ele soprou, o que aconteceu? Tá preso. Pegaram, jogaram no camburão, levaram em rumo à delegacia. Chegou na delegacia, o que acontece? Isso é o quê? Crime, não é? Passou de 0,33, é crime. O que tem que fazer? Pagar uma fiança. O que é uma fiança? O poder judiciário, dependendo o crime, vai confiar em você. Ó, fica tranquilo, nós vamos confiar em você, você vai pagar essa fiança e a gente te libera. E o fiador o que é? É alguém de extrema confiança que se você não pagar, ele paga para você. Quando vocês garantirem para o cliente na casa deles, vocês têm que garantir mesmo. No telefone, no agendamento, eu garanto para a senhora. Só se a senhora não sentir alívio, a senhora não compra. Desafia mesmo, eu estou aqui. Se a senhora não sentir alívio, depois que levantar, não precisa comprar. Se confiar de verdade, fala. Não pode titubear, não pode assoprar o bafômetro se bebeu. Se perder a confiança, dá para recuperar? Dá, mas dá trabalho. Mas dá. Mas o que você quer dizer com isso? Confiança é baseada em 2 pilares, no caráter e na competência. Mas ajuda na venda, Luciano? Se eu tiver, então, competência de falar para o cliente sobre o problema do cliente, eu vou chegar no cliente, Dona Maria, só sabia, o corpo humano tem 65 trilhões de células, 28 milhões de neurônios, 30 bilhões de bytes de memória, 96 mil quilômetros de veias, artérias, microveias,
microveias, microartérias. Uma só se entope é fatal. Se for no cérebro, pode dar um derrame. Eu não chamo a atenção dela? Numa casa, tem que fazer isso antes. Eu tenho que construir a confiança. Eu tenho que colocar confiança para agregar valor antes da venda. Não é chegar pedindo tomada, não é chegar sentando, querendo já falar sobre... Não, parábola dá volta, não pode ir direto. Luciano, mas eu sou direto. Dá volta. Tem que mostrar isso para o cliente. Posição do colchão. Olha como é que está a maioria dos colchões hoje do cliente. Senhor, o senhor concorda? O senhor deitar num colchão desse vai desalinhar? O nosso colchão, ele molda a sua coluna. O que vai fazer? Vai sustentar o peso da coluna. A coluna é a maior obra de engenharia já criada por Deus. Tem que falar isso para o cliente. Se tiver microdeslocamento, é dor. Se tiver numa cirurgia de hérnia de disco, bisturi, encostar num nervo que é o principal, chamado de medula espinhal, que é a raiz de todos os nervos nossos, a pessoa pode ficar paralítica. Tem que cuidar da coluna. Olha a importância. A coluna da senhora passa 1/3 da sua vida em cima de um colchão. Cada vez que eu vou falando isso, eu vou elevando a minha confiança do profissional para o cliente. Às vezes você tem 3 clientes para atender e não vende. Mas às vezes, com estratégia, você tem um cliente e trabalha bem a estratégia, você vende ganhando lucro de ter vendido para 3. Isso é organização. Tem um cliente só para atender? Usa a estratégia do upsell e do cross-sell nesse cliente. A sua venda vai valer por 3 clientes. A chance de dar certo é muito grande. Tendo mais lucros, a sua empresa também vai ter lucro. E a cultura de uma empresa, a cultura de um ser humano que é vendedor, precisa ter a cultura do lucro. Todo o envolvimento dos funcionários tem que ter cultura de lucro. Porque a empresa não vive de venda. A empresa vive do lucro da venda. É diferente. Você não vive da venda, você vende no lucro da sua venda. Então lucre mais com o mesmo cliente. Por que ter um propósito de marca é importante? O que dizem aí os professores de Harvard? Os consumidores estão dispostos a pagar mais por marcas com propósito. Professores de Harvard concluíram que empresas baseadas em ideais crescem até 400% mais rápido do que as similares. Vamos dar um exemplo de empresa com propósito? Vamos falar da Apple. O cara chegou no Steve Jobs e falou assim: pô, mas vocês vendem computadores? Quando ele estava no auge dos computadores, ele falou: eu não vendo computador, eu vendo uma ferramenta para você mudar o mundo. É diferente. Então vamos falar de uma marca de propósito. A PillowMed vende colchão? Não. Vende o móvel mais importante de uma casa. Vende a transformação de vida das pessoas. Isso é um ideal. E isso, quando as pessoas ouvem de vocês, cai no coração diferente. Mas elas precisam ser comunicadas com vocês. Senhora, desculpa, a gente não vende colchão. Quem vende colchão é as Casas Bahia, é a Magazine Luiza. A nossa empresa trabalha por propósito. O nosso propósito é transformar a vida das pessoas. O nosso propósito é vender o móvel mais importante da sua casa. É onde a senhora passa a maior parte da vida em cima do colchão. Então ele não é um colchão para dormir, é um colchão que transforma. Demonstração não pode ser longa demais. Por que não pode ser longa demais? Quando a energia está alta, se eu falo muito, o que vai acontecer? A energia cai. Ah, deixa aí, eu vou pensar, depois a gente vê. Perdeu o time, caiu a energia. Tem que ter começo, meio e fim. Os alta performance tem começo, tem meio, tem fim. Não pode ser prolixo com o cliente. Falar. Não. Insistir, começo, meio e fim. Ensaie isso aqui, ó, antes de demonstrar. Fiz muito. Andava com a minha ficha no carro, da minha apresentação que eu escrevi. Antes de entrar naquela casa, eu ensaiava. Eu decorava a minha apresentação e falava: vou entrar e vou dar um show. Tá decorado, tá ensaiado. Eu sempre quis fazer muito bem feito o que eu faço, porque eu tinha só uma chance. Esse negócio de cliente dar R$500 de entrada e 9 mil daqui 30 dias, para mim nunca funcionou. Eu não acredito em papagaiada. Venda para mim é na hora. Não desistam, gente. Não vendeu hoje, amanhã vai para frente, vai para cima. Não deu certo o agendamento hoje, amanhã é outro dia. Todo dia é um recomeço novo. Não coloca poder nos problemas. Às vezes a gente coloca poder nos problemas. Pô, aconteceu logo comigo, justo comigo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você fica colocando poder no problema, Vai para frente.
O que bloqueia a criatividade? Ouvir mensagens ruins. São mensagens negativas que me deixam menos criativo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que acreditar em nós. E quando a gente recebe muita mensagem negativa, a gente fica meio quê? Deprimido. E o Einstein mesmo dizia que é 99% transpiração e 1% inspiração. E isso faz o quê? Eu colocar menos a mão na massa. Tem que colocar mais a mão na massa. Mais visita, mais treino, mais criatividade, mais coisas novas, mais vendas. É isso que ajuda a gente a vender mais. Agora, a gente tem que analisar o que a gente estuda, né? O que a gente ouve. Técnica 2. Venda o colchão, mas mostre o preço por unidade. O que significa isso? Um Emirates, ele tem a durabilidade de 10 anos. A durabilidade, pela alta tecnologia que ele tem, pelo que os engenheiros mudaram, ele tem a durabilidade de 10 anos. Então o que eu vou fazer? Porque, mas 14 mil reais... Poxa, será? Senhora, ele tem uma durabilidade de 10 anos. Quantos dias tem um ano? Então, 365 dias vezes 10 anos, quantos dias vamos ter? 3.650 dias. Você vai pegar 14 mil reais e vai dividir por 3.650 dias. Quanto dá? R$3,90. Sabe quanto que vai ser por dia? R$3,90 por dia. A senhora não merece? Ainda mais se o cliente fumar. Quanto que é 2 maços de cigarros? R$21. Quanto que dá 21 reais vezes 3.650? Você entendeu isso daqui? Se o cliente fumar, você tem que debater. Em 10 anos, o senhor gastou 76 mil. O senhor está falando que 14 mil reais é caro? Se você mora numa casa e a sua casa, a descarga dela quebra, tem gente que amarra com arame, faz o tal da gambiarra. O trinco da porta é um gancho amarrado no arame. A goteira da casa tá lá, ao invés de arrumar a goteira, mete um balde. Não tá cuidando da causa, tá cuidando do efeito. A gente tem que cuidar da causa. Esse cliente tem que entender na gente que a gente quer cuidar da causa do problema dele, não é do sintoma. É um pouco mais profundo isso. Mas quando eu chego e eu me comunico, eu tenho uma forma de se comunicar com propósito, é diferente. Então os consumidores, segundo os estudos, estão dispostos a pagar mais por marcas com propósito, com marcas que tenham ideais, com marcas que não querem vender produto. Produto tem preço, benefício tem valor. Produto tem preço, os benefícios têm valor. Vou dar um exemplo de fisionomia. Se eu chegar numa casa com uma fisionomia muito séria, muito sisuda, muito marruda, a interpretação na cabeça desse cliente, ele pode não gostar. Ele pode achar prepotência, ele pode achar soberba, ele pode achar sou muito séria demais. Por quê? A linguagem não verbal. E se eu chegar, bom dia, dona Maria, bom dia, seu João, prazer estar aqui na sua casa, que gostoso estar aqui, obrigado por confiar na nossa empresa, a senhora deu sorte, as visitas estão sendo marcadas para daqui 1 mês, 2 meses, deram sorte, fizeram algum encaixe para eu estar aqui hoje, e eu estou aqui à sua disposição, eu estou aqui para servir a senhora. Qual é a dor que mais incomoda a senhora? Não muda? Linguagem não verbal, junto com a verbal, com um sorriso no meu rosto. Eu estou mostrando para o meu cliente, através do meu corpo, que eu estou querendo ajudar, que eu estou querendo servir. Agora tem o contrário também. Estou aqui para agendar uma visita, senhora. A senhora tem rua, mora em rua, avenida? A senhora tem dor na coluna ou dor na perna? Ah, tá. A senhora mora onde? Não, senhora, não posso falar preço por telefone, não. Que linguagem é essa? Você acha que o cliente não sente? Sente. Na demonstração, nunca comece a falar do seu colchão sem saber quanto tempo disponível ele tem. Estou falando de vínculo, de marca elevada. Isso aqui é para os terapeutas que demora 2 horas na casa de um cliente ou 3 horas. Toma cuidado com isso. Um ou outro vai dar certo, mas marca elevada não faz isso. Se preocupa com a agenda do cliente, com o tempo do cliente. Vai fazer a demonstração? Vou ser sincero com vocês. É 45 minutos, no máximo 1 hora. Luciano, é pouco. Se adapte. Eu estou falando para marca elevada. Tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim. 45, 1 hora. Vai ter cliente que
vai demorar um pouco mais? Vai, mas você vai ter a percepção que tá tudo bem, que é um aposentado, que eles não vão sair. Mas pergunta, eu vou fazer minha apresentação, quanto tempo o senhor tem disponível para mim? Ah, são 10 horas, meio-dia eu vou sair. Perfeito. Marca Elevada se preocupa com isso. Tem uma história que diz o seguinte, tinha um quadro, um monte de júri, e eles iam julgar qual era o melhor quadro que podia transmitir a imagem da paz no mundo. E tinha jurados ali, pintores de quadro de todo o lugar. E aí, um quadro ganhou e chamou a atenção. Teve algumas pessoas, alguns repórteres, perguntaram assim, mas vem cá, por que esse quadro aí, que tem ondas grandes, navios quase caindo, mar revolto, tempestade, esse quadro ganhou para transmitir a paz? Aí um dos jurados chamou a atenção e falou assim, senhores, observe bem, lá no cantinho, naquela rocha, tem uma pássaro-mãe, tem 2 passarinhos do lado e um ninho. Ela está com as suas asas em cima dos passarinhos, protegendo o ninho e os 2 passarinhos dela, naquele caos. E a mesma coisa é a mente humana. Os pensamentos são seus passarinhos. Você tem que cuidar. Você é aquela mãe águia. Cuide mais dos seus pensamentos. Pense mais positivo. Pense mais que você vai conseguir. Veja onde você está errando e você vai transmitir paz. A palavra paz é muito gostoso quando é falada. Leva na casa dos clientes. Olha que casa de paz. E pouca gente hoje quer levar paz nas casas. Só querem vender. Gente, não tem jeito. A gente tem que ser diferente. Se a gente não for diferente, vai ser igual a maioria da manada que tem por aí. E eu escolhi, na minha vida, ser uma empresa diferente, ser fora da manada. O que vai fazer você ser diferente da manada são os seus pensamentos, são as suas ações. Vamos pensar para frente, vamos ir para frente. Hoje não deu, amanhã dá. Não deixa fazer ninho na cabeça de vocês. Porque muitas vezes tem a vozinha que faz ninho na nossa cabeça. Porque uma coisa é certa, quanto mais você faz, melhor você fica. O que você fala nutre você ou envenena você? Responde para você. Porque às vezes envenena. Ah, uma porcaria esse mês. Ah, uma merda. Ah, os clientes, tudo isso. Ah, tá envenenando teu coração, sem querer. Você tá envenenando. Não, tem que nutrir. Não, eu dei o meu melhor. Hoje não deu, amanhã será melhor. Eu vou seguir o passo a passo, eu vou voltar para a base, eu vou dar um passinho para trás para dar um impulso. Eu vou dar um passo para trás para sair voando melhor. Eu preciso ser mais pragmático. Eu não posso ser romântico. Tô sendo muito romântico no fechamento. Tô deixando o cliente muito a desejar. Faça uma autoavaliação. Ou tô exagerando na dose, tô forçando demais. Porque também tem isso. Às vezes você força demais. O remédio para virar veneno é a dose. Acelera na dose certa. Não exagera na dose. O senhor tem que comprar, eu não sei o que, tem gente que arruma briga com cliente que não compra. Tá exagerando na dose. Mas também tem gente que é romântico demais. Romantismo demais em venda não dá. Vendas tem que ser pragmático. Ação, fechamento, pega lá o cartão. O senhor prefere amanhã às 10 ou amanhã às 14 no agendamento? Arrisque-se mais. Quando você entra numa faculdade, uma faculdade é 4 a 5 anos, um curso. Tem 100 pessoas que entram na faculdade com toda a motivação, com toda a inspiração. Nos 5 anos ou no 4 anos depois, segundo os números, segundo os dados, segundo a estatística, dos 100 que começaram nos 4 anos, só se formaram e ficaram 10%. Só 10% tinha motivação, só 10% tinha criatividade, só 10% nasceu para enfrentar as barreiras, enfrentar os desafios. São poucos, a maioria desiste. Porque não é fácil você fazer uma venda e um cancelamento vir. Não é fácil você fazer uma venda e depois dar errado. Mas se você tiver com os pensamentos blindados, motivado, sai um, Deus dá 10. Tudo bem. Não ficar valorizando o ninho que está na nossa cabeça é importante. Tem que valorizar as coisas boas. É muito mais coisas boas que acontecem na nossa vida do que coisa ruim. Mas a gente fica dando ibope para as ruins. Por quê? Às vezes tem que controlar mais a mente, os nossos pensamentos. Quando você une treino à autoconfiança, quando a pessoa não tem autoconfiança, você logo percebe na fala. Tem que trabalhar a autoconfiança. Ah, eu não vou interior, porque vai gastar. Autoconfiança, medo, tem que fazer todas. Se quiser facilidade, nenhuma empresa elevada vai conseguir. Em alta performance, tudo é difícil. Os grandes não querem ficar onde é fácil. Eles não ficam, eles querem o difícil. É desafiador. O que é um cliente analítico, Luciano? Ele é mais rápido, ele quer mais rápido o atendimento. Ele quer o que mais? Razão, pontualidade, objetivo
A maioria deles, dos analíticos, ou são engenheiros, ou são químicos, ou são físicos, ou são matemáticos. A maioria deles, racionais demais. Então o que o racional precisa? Eu vou dar o que ele precisa. Quando você pegar esse cliente aqui, que ele é o analítico, você pode ser objetivo comigo, por gentileza? É analítico. Então você já sabe que você tem que ser rápido, e você tem que trabalhar com ele pela razão. E o cara que quer razão, o que ele precisa para fechar uma venda? Dados. Mostra laudo para ele, mostra dados, mostra estatística. Ele quer dados, ele não quer saber de emoção, ele quer saber de dados. Não, tudo bem, senhor, vou te mostrar aqui um laudo, olha como funciona. O que mais interessa para esse cara aqui é isso aqui, ó. Informação. Qual que é o lado bom desse cliente? Esse cliente é certinho, ele tem palavra. Eu vou te pagar, vou fazer agora. Pau, e paga. Qual que é o lado ruim desse cliente? Se ele não tiver dados, se ele não tiver informação de vocês, ele vai fazer o quê? Procrastinar. Ah, faz o seguinte, gostei de você, mas eu vou dar uma analisada. Faltou dados, faltou informação para ele. Aí o que ele vai fazer? O lado ruim dele, procrastinar. Vou pensar, tenho que ver a fatura do meu cartão, eu tenho que analisar com a minha esposa. Todo cliente que falar isso para vocês, eu tenho que ver a fatura da minha esposa, eu tenho que analisar, eu tenho que pensar, eu não compro nada na hora. Não foi dado dados e nem informação suficiente para ele. Ele não se convenceu. O cliente fala para vocês assim, ó, não, eu queria o mais barato mesmo. Tá bom, vende o mais barato. Agora, eu pergunto assim, se vocês forem um cirurgião plástico, mexer no rosto ou em qualquer parte do corpo, você vai no cirurgião plástico mais barato ou no que cobra um pouco mais? Tem que questionar o cliente. Sabe por quê, gente? A vida é feita de escolhas. Tudo bem, senhor, a vida é feita de escolhas. Só quer o quê? O mais barato ou quer qualidade? Aí, ó, não pode dar espaço para cliente. O fechamento tem que ser sem espaço. Quando tem argumento na ponta da língua. Quando tem repertório na ponta da língua. E quando não tem medo de perder a venda. Não precisa ter medo de perder a venda e falar essas coisas. O afável é aquele cliente que ele tem muita emoção, mas ele demora para tomar decisão. Tem que ficar esperto com ele, porque ele dá sinal de compra. Pô, adorei, gostei, você vai ficando tranquilo. O que ele é? Ele trabalha aqui com a emoção, ele é um apoiador, nessa aqui ele pode te confundir. Ele é o quê? Sabe o que ele é? Ó? Ele é família. Você quer conhecer um cliente afável? Você vai observar na casa do cliente foto da família. Você vai observar na casa dele uma Bíblia. Ele é gente boa na negociação, ele quer conselho. Ele pergunta para você, o que você acha que eu compro? Qual que é melhor para mim? Ele vai te induzindo, vai te induzindo. Se você for cair na dele, no final, não, meu filho, tudo bem, eu só queria saber. E se faz esse valor para mim, um desconto? Faço. Deixa eu ligar aqui pro meu gerente. Aí o cara liga pro gerente, de 5.500 ele vai fazer por 5.200. Ah, legal. Era só para saber só. O que a gente precisa? Essas pessoas, elas são muito coração. O que um vendedor aqui vai fazer para vender? Não pode cair na pilha dele que ele está apoiando. Não pode cair na pilha da emoção dele, são super legais. Não pode cair na pilha dele, são super família. O que tem que fazer com esse cara aqui? Que vai quebrar ele é as perguntas. Como, Luciano? Tem que fazer perguntas relacionadas à família. Porque como ele é muito afável, ele é muito amor, ele tem um monte de foto de família. O que acontece? A emoção deles é alta, são super apoiadores, são super família. Esses aqui enganam a gente no fechamento, hein? Então, você tem que estar preparado para esse cara aqui, porque ele é um bom comprador. Só que ele vai ficar, no final, indeciso. Aí é aqui o que vai quebrar são as perguntas. Tudo está nos olhos de quem vê, não é? Vamos dar um exemplo aqui no nosso negócio. Você está conversando com a mãe do cliente, entra o filho na parada. Ele está vendo você ali como tirar o dinheiro da mãe dele, certo? O que você tem que fazer? Começar tudo de novo. Fazer tudo de novo. É difícil. Senão a imagem dele vai ser preconceituosa. Ele chegou no meio, ele viu uma imagem que está tirando o dinheiro da mãe dele. O que você tem que fazer? Fazer tudo de novo, desde o início, tudo de novo. Aí você começa a elevar o nível para a empresa e trabalhar numa empresa elevada. Vamos ser sinceros, o cérebro vai querer coisa fácil. O cérebro foi programado para você estar limpo, descansado e alimentado. O cérebro foi programado só para sobrevivência. Ele quer dormir mais, ele quer ficar mais parado, ele não quer ficar em movimento. Mas quando você sabe disso, você controla o cérebro. A mente controla o cérebro, não o cérebro controla a mente. Todo o amor ele tem que ser expressado. Não adianta nada falar assim, eu te amo, mas eu não expressar com atitudes o eu te amo. Com amor, não é verdade?
Se você tá num lugar, tá você e um desconhecido, o cara tem uma bala só na arma dele e fala assim, um dos dois vai morrer. Quem que vocês querem que vai morrer? Pô, mata o cara aí, meu, certo? Mas se tiver você e seu filho, você fala o quê? Cara, me mata, deixa meu filho viver. Por quê? Amor. O filho é a empresa. Eu trato essa empresa como um filho, com amor. Aí você não desiste, aí você segue, faz o seu melhor, trata aquele cliente diferenciado, sobe lá no morro, não importa que é difícil, não importa que as circunstâncias o cérebro vai falar pra você assim, ó, não vai vender, você é louco, não tem condição. Vai, faz sua parte. O mundo vai fazer a dele, faz a sua. Você consegue fazer uma batata igual essa na sua casa? Batata frita é batata frita, colchão é colchão, na internet é mais barato, colchão é tudo igual. Fala pro cliente, o senhor consegue fazer uma batata frita igual a do McDonald's? Batata não é batata? Você tá vendo como vocês têm que comunicar valor pro cliente? Não é só mais, não, mas não é assim, senhor, não é assado. Não, o cliente mudou o comportamento. A faculdade de Harvard mostrou que o consumidor, ele tá mais exigente. O consumidor, ele quer se sentir mais protegido. O consumidor, ele quer ver uma comunicação verbal e uma comunicação verbal diferente de quem está comunicando. Mudaram as coisas. Depois do Covid, mudou o comportamento do consumidor. Isso é estudo. Ninguém sabe por que não consegue? O cara pode pegar os ingredientes, pode comprar a melhor batata, pode ter a melhor fritadeira, pode ter o melhor sal, mas ele esqueceu de um negócio no meio do caminho, o processo. Tinha uma história de um cara que ele estava no Japão, era um brasileiro, ele abordava as pessoas, falava assim, eu sou o ninja brasileiro. O japonês não olhava direito pro cara. Oi, eu sou o ninja brasileiro, eu tô aqui pra fazer... O cara não dava bola, o japonês não dava bola. Passou um brasileiro perto dele e falou assim, amigo, vem cá, sou brasileiro, tô vendo que você é também. Você sabe o que é ninja? Ninja é um ladrão. Ninja é um miliciano. Ninja é contratado pela máfia japonesa para assassinar os caras, para matar, para roubar, é miliciano. Eu não sabia. Então muda essa palavra. Tua comunicação tá legal, mas a tua palavra, você tem que mudar. Falou, tá bom, obrigado. Muda para samurai. Samurai não, samurai é o líder da comunidade, ele defende a comunidade, ele tá ali para proteger o bairro, para proteger a cidade. O cara fez isso. Ah, eu sou o samurai brasileiro, eu tô aqui para fazer isso. O cara ganhou atenção, começou a ganhar dinheiro, mas o que você quer dizer com isso, Luciano? Ele só mudou uma palavra, uma só, as outras eram igual, e o resultado dele foi diferente. Os 3 grandes objetivos de uma apresentação. Essas perguntas, essas 3, vocês têm que responder para os clientes. Talvez eles não vão perguntar para vocês. Isso é verdade? Como que você responde isso? Senhor, meu nome é Luciano Persinotto, eu sou um especialista em energia quântica, em infravermelho longo. Eu já atendi mais de 800 clientes, trabalho na empresa há tanto tempo. A nossa empresa tem um propósito. Qual é o propósito da nossa empresa? Levar saúde na vida das pessoas. O senhor tem um sono reparador. O sono, os médicos dizem que é o melhor remédio para o corpo humano. E a nossa empresa tem um propósito de solucionar e de te ajudar, de te dar uma qualidade de vida melhor. Fala do propósito. Empresa elevada tem que conectar alma com alma. Segundo, isso é pra mim? Na mente dela vai estar assim, será que é pra mim esse colchão? Será que eu vou saber mexer no controle? Pega o controle e dá na mão do cliente, pra ele se identificar que ele vai poder usar com facilidade. A senhorinha, os idosos, às vezes têm essa dificuldade. Será que é pra mim? O depoimento entra mais nessa. Olha essa senhorinha aqui, ó. Eu acho que ela parece um pouco com a senhora. Olha que legal que eu atendi. Você já quebra essa objeção. Empresa elevada. Terceira, o que eu posso ganhar com isso? Vai estar na mente do cliente. O que ele vai poder ganhar com isso? Metralhadora de benefício. Benefício. Vai dormir melhor, vai acordar melhor, alinhamento de postura de coluna, a fibromialgia, a dor difusa, a dor que anda no corpo. A senhora vai viver melhor, vai acordar com mais disposição, vai acordar de bem com a vida. Libera melatonina, libera serotonina, libera dopamina, libera noradrenalina. Os benefícios que esse colchão vai trazer para a senhora foi estudado. A senhora vai acordar melhor, alívio de dor. Essas 3 perguntas em uma demonstração tem que responder para o cliente. Por que é mais fácil vender uma Chanel de 5 mil, uma bolsa, ou uma bolsa de 50 reais fica parada na banca? Por quê? Tem 2 tipos de cliente no mundo. O cliente do preço e o cliente da qualidade. Essas grandes marcas atraíram o cliente da qualidade. Mas tem o do preço. O do preço vai comprar a cópia. O do preço vai comprar o genérico. Mas o da qualidade, não importa quanto ganha, pode ganhar pouco, vai juntar o dinheiro e vai comprar o da qualidade.
Porque esse cliente, independente dele não ter uma condição financeira grande, ele gosta de qualidade. Qual é o cliente que a gente quer atrair na nossa comunicação? O que paga pouco é o pior, enche o saco, dá trabalho. Cara, é leilão, não é fiel, não é leal. Esse aqui não, até indica, até compra outro. Segunda maior dor, fechamento de vendas. Fechar o cliente. Luciano, o que é fechar um cliente? É usar pergunta fechada. Quer um exemplo? Quer casar comigo? É uma pergunta fechada. Ou, por exemplo, uma pergunta aberta. Ah, o senhor gostou do colchão? Pergunta aberta. Não tem saída para você. Ele pode falar que não. Quando a pergunta é fechada, não. Vamos acabar com esse problema na sua coluna? Pergunta fechada, você já diz, é para fechar a venda. Vai o funil para onde você quer. Mas isso é para alta performance. Às vezes, em uma palavra num cliente, a gente fala errado. É igual você falar, por exemplo, um pedreiro. Qual é a visão de um pedreiro se você chegar num pedreiro e ele está construindo? O que você está fazendo aí? Você pergunta pro pedreiro. Estou construindo uma parede. Aí tem um mestre de obras. Tem uma visão um pouco diferente. Pô, chega um cara, o que você está fazendo aí? Fazendo uma casa. Uma bela casa. Uma casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Daqui a pouco vai ter o telhado, tal. Um telhado que vai refrescar. Um telhado que o sol vai bater. Já vão colocar uma iluminação aqui legal. O ambiente fica bacana. Aí um arquiteto, você pergunta para o arquiteto, o que você está fazendo aqui? Eu estou construindo aqui a casa do sonho do meu cliente. Eu estou vendo, tá vendo aquele quintal ali? É para as 2 crianças dele correr no quintal, brincar. No fundo, estou fazendo ali um playgroundzinho para as crianças dele brincar quando chegar da escola. Ali eu estou fazendo uma cozinha para eles almoçarem no domingo de família confortavelmente. A mesma construção, 3 visões diferentes. Como é a nossa comunicação? O do pedreiro é técnico demais. O do mestre de obra tá melhor. O do arquiteto tá mais gostoso de ouvir. É como que vocês se comunicam, é a visão que o cliente vai enxergar de vocês. Qual é a visão que vocês estão passando na demonstração? O que o Whindersson Nunes é? YouTuber, inclusive o mais famoso. São 100 milhões de pessoas que usam internet no Brasil. Sabe quantos seguidores ele tem? Quase a metade. É um fenômeno, ninguém sabe o porquê, é o jeito dele, um menino simples. Ele luta boxe por hobby. E o Popó, o Popó é o quê? Tetracampeão mundial de boxe. O Whindersson Nunes apanhou na luta? Ele apanhou muito. Teve um momento da luta que o Popó cansou de bater, porque bater também cansa. Bater também cansa. Só que é o seguinte, o Whindersson Nunes estava preparado para apanhar. Aí depois no final ele falou, eu tinha um propósito para vencer a luta, mas não vencer a luta, não vencer o Popó, eu queria vencer eu mesmo. O propósito dele era vencer a si próprio, se desafiando, tendo coragem de enfrentar o tetracampeão. Eu achei muito lindo ele falar isso, porque ele não quis vencer, ele quis vencer ele. Aí eu volto aqui no nosso negócio. A gente tem que vencer. O nosso maior oponente somos nós. Só que ele acrescentou uma coisa, está na moda hoje, na moda devido ao novo mercado, ao novo comportamento, que ele acrescentou uma coisa chamada propósito. Numa vitória, numa meta, num desafio, numa conquista, a gente não tem que vencer o melhor do nosso colega, a gente tem que vencer a nós mesmos. Se vocês tirarem o foco do colchão e jogar o foco no cliente e desenhar para o cliente, mas desenhar de verdade mesmo, isso é importante, porque nós temos muito cliente, hoje 82% dos clientes eles são visuais. E quando você vê, isso te traz confiança, isso te traz autoridade, isso te traz seriedade. O cliente não quer mais saber de vendedor, o cliente quer saber de um especialista de verdade, um cara que está ali fazendo a diferença, mas na postura, no gesto, em todos os sentidos. Então hoje vocês vão poder ganhar quanto vocês quiserem na vida de vocês, se vocês seguirem o passo a passo certo. O foco tem que estar no cliente. O foco não tem que estar no produto mais. Foco no cliente. O foco tem que estar no cliente. Esquece o produto. Às vezes, o vendedor, o terapeuta, ele tenta vender o colchão. Só que se você não falar a solução que o cliente está buscando, não vai dar certo.
Qual é o seu porquê? Aí você vai produzir mais. Aí vai te tirar cedo da cama. O que te tira cedo da cama? É o que te motiva. O que faz você levantar da cama? É o que te motiva. É o teu combustível. Tem muita BMW estacionada na garagem. Carro parado estraga. Carro precisa estar em movimento. Você também produza mais essa semana, que Deus coloque força, garra, determinação, que você tenha um bom plantio, que você faça uma boa plantação, um bom adubo para você colher. Essa semana você vai colher muita coisa que você plantou lá atrás, no privado, no oculto, quando ninguém acreditou em você, você estava lá, você está fazendo e ninguém estava vendo. Você vai colher essa semana. Semana que vem você vai colher o que você plantou nessa. E assim não para de plantar. O segredo está no plantio, não na colheita. Vamos para cima, vamos para frente essa semana. No mais, que você tenha uma ótima semana, uma grande produtividade e que você tenha uma semana de muita presença.